Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. A gente já vinha conversando há um tempo atrás, né, que a gente, assim que a SAF tivesse concretizada, a gente daria um pouco mais de explicações, né, algumas informações, como é que é o nosso planejamento, como é que a gente pensa daqui para frente, gerenciar um pouco a expectativa para os próximos anos, né, eu acho que é importante. É uma apresentação bem sucinta, bem simples, mas que a gente acaba depois abrindo para perguntas. Eu acho que aí fica mais enriquecedora da maneira como a gente vem fazendo os nossos cafés da manhã, e assim eu espero que a gente continue fazendo, tá? Então me cobrem isso para que a gente possa, eu vim falando com o André, para todo mês a gente bater aquele papo aberto daqui para frente, como a gente já tem combinado. Bom, então a SAF foi concretizada no dia 1º, né, naquele jogo lá contra o Fortaleza. A gente acabou assinando ali todos os documentos bem na hora do jogo. E já no dia 3, né, dia 2 era feriado, dia 3 a gente já começou a funilar nosso planejamento. A gente tinha marcado uma reunião do conselho, que a gente fez a reunião do conselho na terça-feira, já um conselho de administração da SAF. Então, traçando já o planejamento para esse finalzinho do ano e principalmente para o ano de 2024, orçamento de 2024, uma visão para um plano de negócio, né, 24, 25, 26 pelo menos, e aprovando esse orçamento também. Então eu vou falar um pouquinho aqui Pode ir passando aqui. Acho que vou sair. Eu acho que esse. Eu acho que aqui é tranquilo. Um minutinho aqui, ó. Eu acho que esse é uma visão. Isso aqui a gente, né, todos vocês aqui, estou vendo a cara de cada um aqui, nós conversamos bastante, né, no momento de pré-SAF, no momento de aprovação, como é que ficou constituída a SAF do Atlético. Então acho que está bem claro, né, a associação ficou com os 25%, a associação ela fica com a sede, com o Clube Labareda, com a Vila Olímpica, e a SAF fica com todo o departamento de futebol e a Arena MRV, né. Essa é o conceito, né, da SAF, é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, como é que ficaram os percentuais? 25% da associação, 75% da Galo Holding. Sendo a Galo Holding controlada, né, pelo veículo, né, do Rubens Rafael, 2Rs, com 68%, a grosso modo, Ricardo com 10 e pouquinho, o FIP Master com mais 10 e pouco, e o FIGA com mais 10 e pouco. Lembrando que o FIGA ele ainda tem um processo de captação que está em processo de captação, né? E a gente vai fazer isso, a gente já vem fazendo, né? Mas ele é um pouco mais burocrático, um pouco mais lento, mas está bem equacionado aqui para a gente. Então a gente já recebeu, né, aquele dia à noite, nós já recebemos, né, naquele momento, né, um aporte, na verdade, de 822 milhões de reais, né? Sendo 316 da conversão e 506 milhões ali de aporte imediato, que a gente está usando prioritariamente para colocar a casa em dia e pagamento de dívida, porque a nossa SAF, diferente das SAFs até o momento, né, ela tem diversas características diferentes, entre elas, né, ser controlada por atleticanos ou ser controlada por pessoas locais. Eu acho que alinha muito o interesse, não é uma SAF com grupos externos neste momento. É uma SAF que tem a função prioritária, né, de reestruturação, né, um Atlético com um endividamento muito elevado, então ela tem essa característica de reestruturação. O Atlético passará nos próximos 3, 4 anos ali, com um orçamento bem definido, com uma gestão que eu vou explicar um pouquinho, pautada em alguns pilares, que a gente precisa entregar, né? A minha missão agora é entregar mais para que a gente possa, de fato, reestruturar o grupo. Então, essa é a carinha aí da transação. O slide seguinte, a gente mostra ali alguns órgãos de governança na SAF. Eu acho que também vocês já exploraram bastante aí na mídia, né? O Conselho de Administração da SAF ele é composto por 9 membros, sendo 7 da Galo Holding e 2 da associação, representando aí os 25% e 75%, sendo os 7 da Galo Holding composto, né, Rubens, Rafael, Renato, Gustavo, que é representante da 2Rs também,
aí você tem o Daniel Borcaro pelo Pickmaster, você tem o Marcelo Patrus pelo FIGA, e você tem presidente e vice-presidente na associação ali como conselheiros. Tá, esse é o conselho de administração. Nós temos um conselho fiscal de 3 conselheiros, que também já temos nomes. Comitê de gestão do futebol, esse é um órgão muito importante na SAF. Eu vou mostrar aqui já para vocês como é que ele fica em relação ao organograma. É um comitê no qual ele é liderado pelo Sérgio. Ele tem a participação do Sérgio, do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, comigo, tem Ricardo, Renato e Rafael, e ali a gente debate todas as questões do futebol. Meu papel ali, para que fique claro também, é muito mais um papel de orçamentação, né, de custos, de apresentar os números, de debater um pouco mais sobre essa questão orçamentária ali dentro do Comitê de Futebol, mas é um órgão muito importante para a gente. E aqui tem uma mudança, né, que o Atlético já vem sendo auditado por uma das Big Five empresas de auditoria, e a gente vai passar a ter auditorias trimestralmente, inclusive com divulgação dos resultados. E aí a gente passa a ter, a partir disso, uma relação, que a gente chama com os investidores. Que a gente cria uma área, ou a gente, na verdade, passa a ter uma frequência de relatórios um pouco maiores, que é uma área de relação de investidores, como qualquer empresa de capital aberto. Ela tem algumas características, Nossos investidores são os investidores da SAF, então ali a gente tem uma frequência que a gente aprovou na reunião de conselho, como que serão os relatórios apresentados, borderô do jogo, imediatamente após o jogo, um dia depois do jogo, fluxo de caixa mensalmente, DRE também, e trimestralmente a gente vai apresentando os relatórios auditados. E ali a gente passa a publicar isso também, então a gente acaba tendo uma transparência, com o mercado e com torcida dos números da SAF do Galo, e assim a gente pretende seguir pela frente. Tá? Essa é uma mudança que a gente pretende ter uma rotina maior, além desse compromisso meu com vocês, de fazer esse bate-papo mensal, que eu acho que ele é muito importante para a relação e ter uma linguagem única, unificada aí com todos vocês. Esse é o novo organograma, acho que vocês já conhecem bastante também, mas tem algumas pequenas mudanças, Ali a gente tem a associação da Road e o conselho de administração, acho que é a principal mudança, que é um conselho de 9 pessoas. Associado a ele, a gente tem um compliance e o conselho fiscal, que se comunicam direto com o conselho de administração, não passam por mim. A gente tem ali o executivo, sou eu, e a gente tem as áreas de negócio embaixo, e a gente tem o comitê de futebol que está ali acima de mim, cuidando exatamente das questões, todas as questões relacionadas ao futebol. Então a gente tem o administrativo financeiro, que agora o Thiago Maia passa a ser o diretor financeiro, o Paulo Braz ele fica na associação, cuidando da associação, ele é como se fosse o executivo da associação, embora seja uma pessoa super aí da nossa cozinha, e só que ele fica na associação. O Thiago assume, essa é a mudança aqui na questão administrativa financeira. Futebol com o Rodrigo Caetano, operações com o Rodrigo Messano, institucional comunicação com o André, o jurídico, o Dr. Luiz Fernando, ele tinha uma dedicação ali, ele tinha um escritório que já atuava, então na SAF a gente precisa de ter uma dedicação 100% ali para a gente. Ele continua atuando na área de justiça desportiva, continua atuando, e a gente vai avaliar aqui como é que fica essa área. A marketing de negócio saiu aí, recente, o Leandro Figueiredo não faz mais parte aqui da gente. Isso é uma situação super normal, às vezes o pessoal gera um pouco de polêmica, mas é uma situação super normal, como qualquer nova empresa que passa por um processo desse. Isso é uma situação normal, e todos nós, sem exceção, estaremos sob constante avaliação daqui para frente, porque a gente passa a ter cada vez mais indicadores, metas
como qualquer empresa com esse tipo de perfil, né? Não é uma empresa de capital aberto, mas é como se fosse, né? A gente tem metas a serem cumpridas e todos estaremos a constante avaliação aqui. A parte de infraestrutura é a diretoria de engenharia, a princípio ainda de forma transitória, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Temos CT, temos arena, temos contrapartidas ainda. O Carlinhos, não sei se vocês todos conhecem, que é o diretor de engenharia da arena, ele assume essa área por completa também. E a gente tem a inovação e TI, que não é uma diretoria, mas reporta direto a mim, olhando o grupo como um todo, tá? Então, esse é o organograma aí da SAF. Eu acho que aqui os norteadores, eu fiz que são 5 norteadores bem importantes para mim, e eu diria, eu colocaria assim como metas pessoais, né, e metas daqui para frente, que é a primeira coisa, talvez mais importante, que a gente não vem executando isso há muitos anos, que é um resultado operacional positivo. O Atlético não tem um resultado operacional positivo, a gente precisa reverter isso. Isso é simples? Não, é bem complexo. A gente tem diversas metas quebradas dentro dessa única, como redução de custos em diversas áreas. A gente tem crescimento de receita. Para crescer receita, a gente quebra cada uma delas, então a gente tem um orçamento detalhado com muitas coisas a serem feitas. Mas a gente precisa dar esse resultado operacional positivo e a gente vai poder acompanhar isso, né, nos nossas demonstrações de resultado, através que a gente chama de geração de EBITDA recorrente. O EBITDA nada mais é do que o resultado, né, antes de impostos, depreciação e amortização. E por que eu chamo de recorrente? Porque aqui tem um conceito embutido muito bacana, que a gente tira desse resultado a venda de atletas e também as depreciações relacionadas a esse contrato de atletas. O que significa isso? Que de fato é um resultado operacional, porque eu não quero comprometer venda de atletas para poder fazer com que essa receita pague a operação do clube. Receita de atleta, pagamentos, receitas que a gente tem com venda de atletas precisam ser revertidos para investimentos em atletas. Então a gente retira isso para que isso fique de fato bem destacado, tá? Então esse é um conceito muitíssimo importante que a gente vai tentar seguir daqui para frente, uma meta desafiadora, sair de anos de resultado de EBITDA recorrente negativo e uma virada para ser positivo esse ano. Essa é uma meta ousada, mas que a gente precisa persegui-la a todo custo. Reestruturação do endividamento, alteração da estrutura de capital, né? Todos sabem, o endividamento do Atlético é um endividamento ainda muito alto, a gente tem o CRI da Arena, a gente tem dívidas bancárias que estão sendo amortizadas, mas a gente precisa melhorar esse perfil de dívida. Eu já comecei a trabalhar nisso na sexta-feira, então esse também é um trabalho muitíssimo importante para mim, uma meta bastante ousada para 2024, que a gente precisa melhorar esse endividamento, né? Negociar com o banco, negociar com credores e etc. Implementação do plano de otimização de custo. Para que eu possa atingir o fluxo de caixa operacional, a gente fez um estudo nos últimos, 4, 5 semanas, um plano ousado de redução, que a gente tem em cada uma das áreas, cada um dos seus diretores tem suas metas de redução, para que a gente possa transformar esse fluxo de caixa operacional em positivo. Dói, mas é assim que vai ser. Maximização dos resultados da Arena. A Arena passou, né? A gente vê, né? Aí a gente com 8 jogos na Arena, né? 8 jogos na Arena. Como a gente vem, na nossa análise, melhorando a cada dia. Problemas continuarão acontecendo. Eu acho que eu venho gerenciando bem essa expectativa. Eu venho declarando isso, que nós não vamos fazer a Arena funcionar de forma perfeita em 1, 2 anos. A gente precisa de prazo para poder organizar, mas a gente já vem demonstrando essa capacidade de geração da Arena. Uma das fontes da Arena importante é a questão da receita de bilheteria, com que a gente vem cada vez mais tentando otimizar. A gente tem alguns custos estruturais ali bastante importantes, como é o custo de segurança e o custo de limpeza. Não é tão simples como todos acham. Belo Horizonte tem uma regulamentação muito específica, agora cada vez mais cobrada, que é nos terceirizados, ter uma gestão de contrato temporário. Então isso onera bastante. A gente tem umas questões estruturais ali na Arena também, que os relatórios de segurança
das polícias nos impõem ali a quantidade de segurança que a gente precisa ter dentro do campo. Também isso muda. E esses dois custos talvez sejam um dos custos mais importantes. Eles se apresentam aí na casa, aí, a gente vinha numa média de 215 mil reais por jogo, mais 100 e poucos mil reais de limpeza. Então ele representa tem uma representatividade grande e a gente passa agora a tentar achar alternativas. Rodrigo Messano tem uma meta muito clara de redução, então isso é muitíssimo importante para que a gente possa maximizar esses resultados e também colocar a Arena no calendário. A gente vai para reestruturar a área comercial, né? Então a gente precisa de um calendário bem definido, que não é tão simples também, porque a gente não tem um calendário da CBF ainda definido. A gente também tem a questão da grama, que isso afeta bastante na nossa questão de necessidade de execução de shows. O Sérgio já deu essa entrevista, né? A gente colocará a grama sintética, isso já é uma definição, mas quando a gente ainda tem uma série de percalços a acontecer, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça o quanto antes. Implementação do novo planejamento estratégico do Galo 2030 nada mais é do que uma discussão constante que a gente vem tendo, acho que cada vez mais alinhada, certo, Sérgio? No comitê de futebol, como é que o comitê de futebol enxerga o futebol do Atlético daqui para frente. Isso vem sendo construído e a discussão tem sido em ótimo nível. Eu estou muito satisfeito da forma como vem sendo conduzido. Esses são os norteadores para 24, é isso que nós vamos perseguir. Lembrando mais uma vez, gente, se eu sair daqui com a missão de que a expectativa para o Atlético para 2024, 2025, 2026 é uma SAF de reestruturação, nós precisamos reestruturar o clube, precisamos ter uma folha de um futebol controlada, dentro de limites estabelecidos, que o comitê já vem trabalhando, investimentos no futebol também já detalhado, que não é uma SAF que o dinheiro vem para poder investir todo aquele recurso em contratação de atletas. Não é isso que a gente acontecerá para 2024, 2025, 2026. O Atlético continuará competitivo, mas a gente tem essa característica, o Sérgio vai falar um pouquinho disso aí também. Eu acho que é isso, né? A apresentação, vou deixar a turma falar aqui agora e aí a gente abre para perguntas sobre o SAF. Aqui a apresentação é uma apresentação simples, como eu disse, mas só para dar os recados principais. Senta aqui, gente. Só dar boa tarde a todos, agradecer pela presença. Também igualmente, obrigado pela presença e boa tarde. Sérgio, Danilo, boa tarde. Você chegou a falar ali no momento que fala em relação à positiva frequente, de que a ideia é não tirar dinheiro do futebol para pagar outras contas. O Atlético tem, teoricamente, um investimento reduzido no futebol para a próxima temporada, mas vamos supor que aconteça uma negociação dentro do Atlético serve um jogador grande como o Paulinho, como o Arana. O torcedor pode esperar um investimento no futebol na mesma monta do que a entrada de recursos do Sérgio. Quer responder? Por favor. Essa é uma das premissas nossas. Todos os recursos que forem gerados do futebol ficarão no futebol. A dúvida que eu tenho com relação ao que você disse, que o Atlético fica, a associação a série de clubes e a SAF fica com Cidade do Galo e Arena. Esse ficar é meio. Tem várias maneiras de entender. Esse ficar tem várias maneiras de entender. A associação, ela continua dona da Cidade do Galo e da Arena e segue o uso, através de contrato, para a SAF, o uso da Arena e o uso da Cidade do Galo,
próprio Galo e a região ficam em definitivo com a SAF. Essa é uma coisa para você. E só completando, você até semana passada, se houve uma palavra muito forte, que não é a nossa deles, quando eu gosto em geral, só para ter não fico executivo. Você sempre foi o executivo da Atlético. Paralelamente da Arena do Galo também, executivo. Agora você se torna executivo da SAF. Você falou muito rápido, a sua ingerência no futebol. Como é que você vai trabalhar como executivo no futebol do Atlético? Não, perfeito. Boas perguntas. Bom, então, primeiro que a propriedade, né, do CT e da Arena, ela é da SAF. A associação, ela passa a ser dona de 25% da SAF. Então, indiretamente, né, ela tem 25% de todo o ativo que tem dentro da SAF. Então, essa é uma resposta. Eu vim para o Atlético em abril de 22, né? Na verdade, eu sempre fui da Arena, né? Sou engenheiro, estava na Arena quando me chamaram para poder ajudar aqui em 22, já com a missão de transformar o Atlético na SAF. Exatamente isso. E agora, a SAF concretizada, eu continuo como executivo aqui na SAF. Na verdade, a gente veio conversando bastante dos papéis, né, Sérgio? A gente vinha conversando bastante dos papéis, como é que seriam, e eu acho que a gente achou uma maneira muito bacana de gerir, porque a gente acaba tendo ali nesse comitê do futebol, diferente de você ter uma única pessoa, você tem ali diversas cabeças, né? Você tem um diretor de futebol, com suas metas, seus objetivos, né? Você tem o Sérgio muito vivido no futebol, uma coisa que eu não tenho, essa vivência no futebol. Você tem um investidor, né, ali cuidando dos interesses, seus interesses, né, um ativo dele, os investidores, né? E você tem o executivo que é responsável pela administração ali também. Pô, você vai fazer isso? Não, Sérgio, não dá para gastar nisso aqui, né? Não, Bruno, tem que fazer. Não, isso é normal, é um debate muito lúcido. E é um debate de ideias, né? Cada um tem suas ideias, mas eu acho que na hora que a gente chega numa única decisão, é uma decisão de consenso. Então eu achei que eu gostei bastante dessa maneira como a gente cuidará do futebol. Presidente, alguns meses atrás, conversávamos muito a gente teve ser candidato à eleição jamais. Ele tinha um outro pensamento, uma outra ideia, não existia ainda o projeto SAF. Pelo menos com tanta intensidade. O Atlético não poderia estar na mão de um só, uma caneta só, a pessoa levanta uma boa, diferente, se eu dar uma canetada e muda a vida do clube do tamanho do Atlético. Seria, na sua opinião, na sua vontade, um clube dirigido por 5, seria um reunido para você envolver 5 pessoas, não investidores. E que você poderia ser um deles, um dos 5, mas um como presidente. E esses 5 teriam um executivo para comandar. Veio a SAF, você não aceitou a princípio estar na SAF como executivo e executivo de futebol. Eu te pergunto para que eu possa fazer a pergunta. Você é candidato à eleição da como presidente? Afonso, deixa eu complementar aqui um ponto importante sobre a Arena e a Cidade do Galo. Esses dois imóveis, esse patrimônio, ele pertence à SAF. Mas tem 2 pontos muito importantes aí. Eles não podem ser vendidos e nem mudar seu objeto. Para serem vendidos, precisa do Atlético autorizar, ou então para mudar de objeto. Isso significa que esses 2 patrimônios estão servindo o futebol do Galo. Ok? Ficou claro?
sentado atrás de uma mesa, comandando sede e coordenação. Essa sua posição é para segurar um projeto, para não deixar cair, não deixar morrer, não deixar enfraquecer o Instituto Galo? Não, vamos lá. A questão aí que você me perguntou de ser presidente do Atlético. Então deixa eu narrar os fatos aqui. Um pouquinho demorado, mas eu preciso explicar, né, doutor Zé Murilo? Quando nós aprovamos a SAF, nós, o Rubens, os 4 R's, conversaram comigo para que eu fosse um CEO do Atlético. Seriam 2 CEOs, eu e o Bruno. Eu ficaria exclusivamente com o futebol e todas as outras áreas ficariam com o Bruno. E no calor ali da emoção, do entusiasmo, né, isso foi logo depois da aprovação, a gente estava lá no auditório, eles já tinham falado isso comigo, eu estava um pouco resistente por questões particulares. E essas questões não tem nada de muito sério, não porque eu preciso estar à frente das minhas empresas. E nos últimos 3 anos eu entreguei muito elas aos meus filhos, eu precisava voltar, ajudá-los. Mas naquele momento eu falei, então tá, eu vou cuidar, se é isso que vocês me pedem, eu vou colaborar cuidando do futebol. Seguidamente, nós fomos para o encontro e o Bruno não pôde estar presente, porque ele estava com outro compromisso, estávamos eu, o doutor Zé Murilo e os 4 R's. E fizemos um convite para o doutor Zé Murilo ser o presidente da associação. E o vice dele seria o Márcio André de Brito, nosso conselheiro, muitos anos. E os 2 aceitaram o convite. Então, ficou acertado que seria isso. Passado alguns dias, eu pensei, gente, na hora eu não havia pensado dessa forma, eu não posso ser um gestor da SAF se fomos nós, a nossa gestão, que fez a negociação com essa empresa que é Clube Atlético Mineiro SAF. E declinei desse convite. Que era remunerado. Por ser remunerado, não achei que é legal, mas, no meu entendimento, é imoral. Reuni com o doutor Zé Murilo, o Bruno, os 4 R's, expliquei a eles, né, que eu estava declinando desse meu compromisso, e pela razão que eu não iria ficar confortável, não iria ser feliz dessa forma. Não acho justo, correto. E foi criado o comitê de futebol. Eu fiquei responsável pelo comitê, junto com 5 pessoas, que o Bruno já disse que é ele, Rodrigo, Rafael e Ricardo. Criamos esse comitê de forma pro bono, não recebo nada, né? Nenhum de nós recebemos nada, exceção do Bruno e do Rodrigo, que são executivos, né? São profissionais. Passaram alguns dias, o doutor Zé Murilo procurou o Rubens, teve um encontro com o Rubens e devolveu o convite, por ele saber que eu não seria mais o CEO. E ficamos dessa forma aí até que ontem o Rubens me ligou e eu estava numa reunião com meu filho, Paulo, e falando sobre, precisava resolver, que já marcamos a eleição, né, dia 12 de dezembro, e eu falei com o Rubens que eu precisava de estar nos meus negócios, é um fato. E meu filho comentou comigo, pai, mas depois que terminou a ligação, você não vai colaborar? E fiquei com aquilo na cabeça, Afonso. Estou contando detalhes
para que fique bem claro como que as coisas aconteceram. À noite, recebi um telefonema do Renato Ricardo Rubens, falando para que eu fosse o presidente, desde que o doutor Zé Murilo confirmasse mesmo que não seria. Eu fiquei de conversar com a minha família, e ontem à tarde, antes dessa ligação, o doutor Zé Murilo havia me ligado e nós havíamos marcado uma reunião aqui na sede hoje, agora à tarde, como de fato nós nos reunimos. E então chegamos aqui agora, né? Eu e o doutor Zé Murilo conversamos, eu tomei a decisão de ser o candidato. O doutor Zé Murilo não quer ser o candidato, seria ele, né? Liguei para o Márcio André de Brito, né, dizendo a ele que eu gostaria de ter o doutor Zé Murilo como meu vice. Eu falo do doutor Zé Murilo assim, de uma forma bem respeitosa, né, e carinhosa, né, que do lado dele eu sinto segurança e protegido. Então, se ele estiver ao meu lado, eu ficaria muito feliz. Eu acredito que ele vai aceitar, mas ele quer conversar um pouco com a família. Então, essa é a situação, e os fatos foram narrados como eles aconteceram. Perfeito. Aqueles números que a gente falou na entrevista passada, né, eu acho que ali no pré-saf, eles todos se mantêm, né, 210 milhões de folha, né, 40 milhões aí no investimento futebol, mas eu acho que se a gente tem um orçamento a ser cumprido também na questão de venda e compra de jogadores, então esses números eles se mantêm. Obviamente que se a gente vender a mais, isso será revertido. Como o Sérgio disse, todo investimento, toda receita que a gente tiver proveniente de venda de jogadores, além daquilo já orçado, ela será revertida para o futebol. Acho que o Sérgio fez umas contas comigo aqui hoje, né, Sérgio? O montante que a gente tem no futebol, se quiser comentar um pouquinho, como que você enxerga os números, né? Porque às vezes o meu número é muito mais técnico e o Sérgio tem uma visão um pouquinho mais, talvez mais resumida, que eu acho que pode facilitar o entendimento de vocês, quais são os números do Atlético em relação ao futebol. Porque no futebol tem diversas rubricas, né? Você tem a CLT, imagem e encargos. Folha. Você tem a comissão de empresários, que faz parte do custo. Você tem premiação. Você tem a base. Você tem viagens, né? Então, o orçamento do Atlético para 2024 parece que vai ser 500 milhões, né? Linhas gerais... Número próximo, 500 milhões. 400 é diretamente para o futebol, diretamente. Né? Você tem luvas, eu não sei se eu disse, e também compra de algum atleta. Então, 400 milhões gasto diretamente com o futebol. Então, esses são os números nossos para 2024. deixar o torcedor cada vez mais dentro do estádio, atento a essa situação, essa balança
Bacana a pergunta, porque ela é muito pertinente e é o nosso dilema aqui da nossa reunião de diretoria, quando a gente precifica os jogos, é um dilema constante, né? É como equilibrar ali, né, a maior quantidade de público, e para que as contas, inclusive, fecham, para que a gente cumpra o orçamento, né? O Atlético precisa cumprir seus orçamentos, né? Então, as precificações ela acontecem a cada jogo, né? De acordo com a rodada, de acordo com o jogo, né? O grau de rivalidade, o momento do torcedor ali no mês. Tem uma série de variáveis que a gente coloca para a gente poder discutir, tem muitas coisas. E de fato, essa é uma situação que a gente debate ela a todo instante, né? Então, a gente vai continuar precificando jogo a jogo. A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Eu preciso ter um faturamento ali nessa média que a gente vem tendo nesses 8 jogos, que na casa aí, nós até soltamos hoje aí, 1.961.000 de média, mas na casa de 2 milhões, né, de bilheteria. Eu até comentei esses dias numa das reportagens, qual que é a expectativa para 2024, né? Então, se a gente jogar 30, vamos falar 35, mas vamos supor que seja, tá bom, só para arredondar, 35 com 2 milhões, a gente estaria falando de 70 milhões de bilheteria. Agora isso oscila, né? Média, tem jogo que é mais baixo, tem campeonato mineiro, tem fase de Libertadores, se Deus quiser a gente classifica, tem momentos, né, do brasileiro, né? A derrota do Cruzeiro ali deu uma desanimada na turma. Então, assim, eu acho que tem muitas variáveis do que simplesmente só o preço por si só. Então, essa é assim que a gente vai pautar essas precificações para o próximo ano, né? A gente já tem o próximo jogo do Grêmio, né? Dia 26 está confirmado, né? Domingo, 4 horas da tarde. Nós já estamos trabalhando a precificação. Muito provavelmente que a gente deixe o setor Inter, Sul, Leste e Norte um preço mais uniforme e um preço até um pouquinho mais barato do que o que foi praticado agora no Goiás, para a gente poder ter aquele setor ali pulsante, lotado, né? Um jogo de extrema importância para a gente, e ali a gente deixa um preço mais diferenciado ali no setor Brahma, que é onde sempre esgota. Essa, só para vocês entenderem aí como é que é a nossa cabeça de especificação. Os 20% que a SAF tem passado para a associação na lei da SAF. O crédito de associação tem hoje, quanto dívidas bancárias, como vocês falaram, esse não pode ser transferido para a SAF, né? Vocês assumem a responsabilidade do banco político, mas não pode ser transferido CNPJ, não está lá. Esses 20% serão usados para isso, eles terão esse repasse dos 20%. Ou não, isso será feito de outra forma e esses 20% não serão repassados à associação? Uma boa pergunta. Eu acho que essa é uma das características que nos diferencia das demais SAFs, né? Eu venho falando que a nossa SAF é diferente em diversos aspectos. Esse é um deles. A nossa SAF, diferente das demais, a gente não isolou a dívida na associação, não deixamos que essa dívida da associação fosse para uma recuperação judicial ou para um regime centralizado de execução, no qual os 20% do faturamento são passados obrigatoriamente para que isso aconteça, mais os 50% do resultado. O SAF do Atlético não. O SAF do Atlético, ela zerou a dívida na associação, né? Embora independente da transferência, os contratos assim refletem, a obrigação da dívida, de assunção de dívida, toda é da SAF. Ou seja, a SAF é responsável integralmente pelo pagamento do endividamento completo da associação. Então, a gente precisa honrar com as dívidas da associação de forma integral. Se é 10, 50, 70, 40, 50%, nós temos que nos virar para que a gente pague o endividamento da ação. Boa tarde, presidente. Da associação. Presidente, André, sou do Chaval, o tempo da Liberdade foi fechado. Todo mundo? Foi fechado. Boa tarde, presidente, vice-presidente.
Já existe um plano real de ter um número mínimo de jogadores entre os 33 jogadores, porque hoje o que a gente vê é um pouco e baixíssimo aproveitamento da SAF. Bom, em relação ao FIGA, a gente tem contratualmente 3 anos de aporte, mas isso é o contrato. Eu espero que ao longo de 24 a gente preencha ele integralmente, tá? Então essa é a minha perspectiva. O FIGA, como ele é um fundo, né, regulado, CVM, ele tinha uma questão burocrática de definição de investidores qualificados, investidores profissionais, então isso demorou um pouquinho mais, mas a gente vai dando sequência nisso. Não é uma preocupação muito exacerbada. Sobre a base, eu gostaria que o Sérgio comentasse, porque isso já está em execução. A gente reconhece, né, Sérgio, que a gente precisa melhorar significativamente, mas eu acho que esse é um ponto que o Sérgio pode comentar melhor do que eu. Nós precisamos de ter um número mínimo de atletas formados no clube, no elenco principal. Hoje, e também para o ano de 2024, nós temos 7 que subiram recentemente. Gabriel Delfim, goleiro, o Vitor Gabriel, lateral, Rômulo, zagueiro, Paulo Vitor, volante, Cadu, Alisson e Isaac. Temos 3 que já estão há mais tempo, que é o Rubens, o Gêmeos foi formado na base e o Matheus Mendes. Nós fizemos uma grande reformulação na base. Hoje a gente tem processos, metodologia, nós fizemos uma apresentação, espero que vocês tenham acompanhado e gostado, mas é um processo longo. Nós estamos fazendo essa reformulação, já estamos colhendo alguns frutos. Para se ter uma ideia, o investimento na base no ano anterior ao que nós assumimos, né? Assumimos em 2021. Em 2020 era 13 milhões, hoje são quase 30, parece que esse ano é 27 milhões, o ano que vem 30. Então, nós estamos trabalhando para que a base forneça muitos jogadores para o elenco principal. Mas é um processo um pouco lento, né? Não é um processo que você... O que acontece? Você vai conseguir jogadores de qualidade, que tem muito potencial, aos 8, 9, 10, 11, 12, 13, talvez até 14. Com 15 anos, esse atleta já está em algum clube, e já tem contrato, e você não tem como trazer. Você tem comprando. E a nossa gestão, durante esses 3 anos, não comprou nenhum jogador de base. Não porque não queríamos, por falta mesmo de orçamento. Então, todo esse trabalho nosso que está sendo feito, ele vai chegar daqui já temos 7, né? Mas daqui a um tempo vamos ter jogadores de muita qualidade do time profissional. Mas vai ter que ter esse tempo para que a gente consiga aproveitar esse que nós já estamos trazendo para a nossa base, que são atletas. Hoje nós temos, parece que 6 atletas na seleção brasileira. Então são números expressivos, né? E dentro do projeto da SAF, foi o que você perguntou, né? É preciso que a gente tenha aí próximo de 30% no elenco principal de jogadores formados da base. E é muito importante também trabalhar a transição, porque senão você acaba tendo jogador de qualidade e na hora de fazer a transição faz errado, perde o atleta. É uma grande preocupação nossa. Mas tudo está sendo visto com muito carinho, com muito cuidado, para que dê tudo certo. Quer falar? Pode falar. Não, bacana. Isso aí
um ponto importantíssimo, porque essa é a nossa diretriz orçamentária, né? Porque receita de televisão, premiação e bilheteria, essas 3 linhas de receitas são diretamente afetadas pela performance, né, para até onde a gente vai. A gente montou para esse ano de 2024, a gente terminar em 6º no Brasileiro, esse é o nosso orçamento, 8ª de final de Copa do Brasil e 8ª de final de Libertadores, esse é o nosso orçamento. Se a gente supera, o orçamento ele varia de fato, ele varia em bilheteria, ele varia em premiação, né? E varia em direito de televisão. Então, isso é muito importante. Obviamente, que a gente precisa, se a gente não classifica Libertadores, isso tem um impacto, né? Portanto, essa meta eu acho que está clara, sempre muito colocada, né, na nossa diretoria de futebol, com os jogadores, a importância de termos uma classificação de Libertadores, né? Se Deus quiser, no domingo a gente já tenha uma possibilidade real de garantirmos essa pré-Libertadores ali no 6º lugar. Esse é um objetivo nosso principal esse ano, a gente estar para Libertadores e manter essa recorrência que a gente vem tido nos últimos anos, né, de estar sempre classificando para Libertadores. Isso impacta significativamente para a gente. Você poderia detalhar quais das pessoas e a capacitação delas na área de futebol? Eu não entendi a pergunta. Detalhar também vai ser um programa de futebol, né, departamento de futebol, a capacitação do pessoal, né, que o pessoal vai entregar na área de futebol. O organograma tem o comitê, né, que são as 6 pessoas aí que... Bom, vamos lá, sou eu, o Bruno, o Rodrigo Caetano, o Ricardo Guimarães, Rafael Menin e Renato Salvador. Uma linha abaixo está o diretor de futebol, que é o Rodrigo Caetano, e que ele faz parte do comitê, e esse é o organograma, aí vem comissão técnica e departamento de base, futebol de base e etc. Vai ter alteração em relação ao que Hein? alteração em relação ao que já existe, com o gerente de futebol viva, Não, continua a mesma estrutura. Tá? Respondi? A gente tem feito, né, alguns contratados, por exemplo, alguns sistemas importantes, né, feito alguns treinamentos também importantes, estamos qualificando, né, os nossos funcionários sempre. Então, isso aí já é um processo não só do futebol, né, mas de todo o Atlético. Só complementar algumas questões aqui. Assim como a gente tem ali dos pilares de redução de custo, né, a gente também tem para cada diretoria suas metas orçamentárias para redução de custo. Então, assim, eu tenho, o Thiago tem, o Rodrigo tem, o Rodrigo Messano tem, o Rodrigo Caetano tem também. Então, André, todos nós temos metas e essas metas, nós vamos passar agora quais são exatamente elas, porque a gente aprovou o orçamento semana passada, né? Se passar para cada um deles, eles têm que cumprir essa meta de redução orçamentária. Por uma alteração que a gente já conversou no futebol, do comitê, que o SIGA, né? Ele passa a integrar completamente o departamento de futebol, né? A gente tinha a parte de analytics aqui na sede, então ele ficará integralmente ali no departamento de futebol. Então, esse é um lugar importante. A gente deve ampliar ali 1 ou 2 funcionários ali no SIGA ainda. A gente tem também um ou outro novo sistema de software que está sendo avaliado. Então, a gente tem uma ampliação ali no departamento do SIGA, super alinhado com o Rodrigo, super alinhado com o Sérgio, para que a gente cada vez mais passe a utilizar o sistema de dados, né, de inteligência de dados dentro do futebol. A realidade do futebol, a gente vê os clubes vendendo jogadores para poder
fala, o Atlético está tentando buscar uma outra realidade. Fazer os pagamentos que têm que ser feitos com os recursos que serão criados dentro do clube. E quando se tratar de venda de jogador, independentemente da qualidade do Atlético e da venda, que esse dinheiro não entre nessa folha, por exemplo, que esse dinheiro seja aplicado no futebol, para novas contratações, para requalificar o futebol do clube. Se é isso mesmo que a gente entendeu, essa é a pergunta que eu faço para você, do presidente do Atlético, sobre a grama sintética que já parece ser realidade dentro do Atlético. Você fala nessa grama sintética. Se o planejamento logo agora, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, se já começa a ativar a grama sintética, e quanto tempo vai demorar? Já fizeram um estudo para quanto tempo o Atlético tem a grama sintética na As duas é com o Bruno. Então tá bom. Eu vou falar para o doutor Murilo. O doutor Murilo só aceitou se vai ser o vice-presidente do Atlético? Não. Bom, o que você entendeu, Álvaro, é exatamente isso. Isso é um conceito muito importante para a gente, que é esse EBITDA recorrente, que é o recurso operacional do Atlético ser gasto com as despesas do Atlético. Investimento no futebol, compra de atletas, luvas, comissões, agentes, né? Todos esses custos, eles são arcados, são pagos com a receita de venda de jogadores. Então, quanto mais a gente vende, mais a gente pode reinvestir também. Então, a gente tem esse orçamento ali. A ideia é que esse fluxo fique sempre 0 a 0. O que eu arrecadei, o que eu investi, ele fique zerado. O que a gente não quer de fato, e eu disse que é uma missão muito árdua, porque na verdade é reverter talvez 100 e tantos anos de história, né, de ter um resultado operacional positivo, né? A gente não quer usar de maneira nenhuma venda de atletas para poder pagar folha, para poder pagar os custos recorrentes do atleta. Então, você entendeu, é preciso. Sobre a grama, é uma decisão que a gente já vem tomando, né, de ter uma grama sintética por diversos motivos. Porém, o quando é a pergunta mais difícil. Por quê? Nós temos um aspecto legal, né? E muita gente fala, escutei diversas vezes, como é que o pessoal nunca pensou que na arena não teria insolação, erro de projeto? Absolutamente nada disso. A gente sempre soube que a concepção das arenas modernas é uma concepção que tem menor sombreamento. É possível manter? É possível manter, né? Você tem as luzes. Isso dificulta você ter shows e jogos ao mesmo tempo. Na Europa, os calendários são diferentes. Os calendários são diferentes. Então, isso é um problema. E a grama sintética, a gente tem uma questão de taxa de permeabilidade. Isso é uma legislação no plano diretor da cidade de Belo Horizonte que nos obriga, em função do zoneamento do terreno, a ter um percentual de taxa de permeabilidade. A grama natural, a grama sintética, ela é permeável. E do ponto de vista ambiental, isso está pacificado, está resolvido. O problema é que a lei obriga, e o que a lei diz é que, para ser considerada para ser considerada uma área permeável, ela precisa ser sob terreno natural e ser vegetada. A palavra vegetada, ela não se aplica para a grama sintética. Então, essa é uma situação legal que a gente precisa. É possível contornar isso? A gente entende que sim, né? A prefeitura está trabalhando com a gente para ver se é possível ter algum tipo de decreto, algum tipo de flexibilização para que a gente possa fazer. Se isso não for resolvido, ou quando será resolvido, aí sim a gente vai seguir com a grama sintética. Até lá, seguimos com o plano de manutenção, seguimos com a rotatividade da iluminação, que foi um dos principais problemas ali na qualidade da grama, né, no início, porque quando a gente terminou a grama, a iluminação nossa demorou um pouquinho a chegar, e ali a gente já estava na transição da grama de verão para a grama de inverno. A grama de verão acabou morrendo muito rápido em função da chegada tardia da iluminação, e agora a gente está revivendo. Acho que vocês puderam ver, não sei se vocês puderam ver no jogo contra o Goiás, nós trocamos um pouco mais, eu acho que já deu uma jogabilidade ainda melhor, e assim faremos. Mas
Já no dia 3, dia 4, a gente já tem o show do Paul McCartney, né, que já ocupa uma área expressiva do campo. Então, ali é um gramado que você tem ali 6, 7 tipos de comportamento de grama para a gente poder controlar aquilo ali. Então, a resposta do Zé Murilo. Desculpa aí, André. Não, essa questão nós devemos decidir isso por volta de segunda-feira. Até 31 de dezembro serei. Ok? Agora, sim, senhor, boa tarde, André Denstein. Primeiro, Bruno, a gente sabe que todo investidor ele não vai querer tomar prejuízo, né? Só que a gente fala de futebol que é resultado. Tem milhões de pessoas torcendo. Eu queria saber o que o Atlético pensa disso, né? De investimento no futebol, não só em valores, mas que tipo de jogador o Atlético vai buscar. E se vocês já estão observando as outras SAFs, por exemplo, a gente o Vasco, está pegando lá embaixo, o Cruzeiro está pegando lá embaixo. Então, SAFs já estão dando esse resultado na boca lá em cima, nós estamos na queda. Você está aprendendo essas SAFs. E para o Sérgio, a pergunta tem um objetivo de futebol, se o Heller vai fazer parte da comissão fixa do Atlético, aposentando no final do ano. Primeiro e depois você já emenda a ajuda na primeira também. Então, vou responder a segunda e ajudar o Bruno na primeira. Veja bem, nós precisamos ainda conversar com o Hever, né? Nós não conversamos e nós nem sabemos se ele vai aposentar, né, no futebol. Então, não vai ser o Atlético que vai aposentar ele, né? Ele é que vai escolher, né, que opção, se quer continuar ou não. É um grande atleta, tem muita vitalidade e ele ainda pode servir muito como atleta, né? E a outra pergunta você fez para o perfil do jogador, como é que seria o perfil, você tem comparado as eu só queria outras fazer um comentário, é o seguinte: o investidor só vai ganhar dinheiro com a SAF se tiver o time protagonista. Ele não vai ganhar dinheiro com o time na Série A, na Série B, aliás, desculpa. Ele não vai ganhar dinheiro com o time na Série B. Ele não vai ganhar dinheiro com o time na zona de rebaixamento, naquela luta. São receitas que vêm, que são importantes quando o time está bem. Bilheteria é uma, patrocinadores, jogos exibidos na TV aberta e tantas outras receitas, né? Só se o time estiver bem. Então, como são pessoas, grandes empresários, né, eles têm certamente, né, esse entendimento, essa visão, como nós todos aqui acho que temos, né? Henrique, porque eu vejo isso também, eu acho que o Sérgio comentou bacana aqui, porque o investimento, a receita cresce com o time performando. Haja visto o Atlético antes de 20 e depois de 20, né? Nosso patamar de receita aí era na casa de 200 e poucos milhões de reais. Depois, com os investimentos que aconteceram já em 20, 21, né, chegamos no patamar de 400 e poucos, 450, estamos projetando aí 500 e poucos milhões já para o ano que vem. Então, assim, isso foi fundamental, né? 2021, que independente dos prêmios, do título, foi tudo bacana, mas eu pude vender cadeiras, eu pude vender camarotes, eu pude vender patrocínio, valorização das nossas camisas, né? Isso foi fundamental, né? Para valorizar camisa, para valorizar patrocínios. Então, o time performando, ele puxa a receita de fato. Em relação às outras SAFs, a gente tem, e a nossa também, a gente tem que sempre, parece que às vezes a gente olha muitíssimo no curto prazo, a gente esquece todo o passado, assim, né? Porque muitos desses times estão vindo de reestruturação também, né? São anos de endividamento elevado, orçamento pesado. Acho que a SAF ela traz governança, ela traz responsabilidade ainda maior, né? Porque a gente começa a ter uma visão mais de longo prazo, não uma visão de médio e longo prazo, não somente uma visão de curto prazo, que é o que acontecia na associação. Às vezes você investe, passa para o outro, deixa o outro pagar, passa para o outro, a SAF não pode mais. Então, eu não acho que esse movimento que tem acontecido nas outras SAFs não seja isolado. Pode acontecer, eles têm um orçamento limitado, tem que cumprir aquele orçamento. Não tem dinheiro para poder sobrar.
Então, assim, eu acho que a SAF ela traz governança, ela traz responsabilidade, ela não é garantia de sucesso. O futebol não tem garantia de sucesso, né? Um investimento de folha representativa ajuda bastante, mas você tem diversos outros fatores que influenciam na performance, né, de um time, né? A gente veio conversando isso hoje cedo, né? Pagar em dia, agentes, infraestrutura, uma boa logística, um bom clima, isso tudo ajuda, isso tudo extrai performance do time, né? Então, é isso, é assim que eu vejo. Sérgio, futebol, aqui, ó. O perfil que eu acho que todo clube quer, né, é um perfil onde você tem jogadores experientes e você tem uma parte também de jogadores novos, com potencial muito grande, né, de um dia você poder também vendê-lo. Mas é cada posição que você precisar, é aquele momento que você vai, o que tem no mercado para, né, que te oferece, o que o mercado te oferece. Então, cada situação é muito peculiar. Não tem como você dizer aqui que eu quero um time assim assado, porque eu quero um jogador bem novo, um jogador novo, com muito potencial, e o custo desse jogador. Daí o Vitor Roque foi vendido por quanto? É um exemplo. Né? Então, você tem que medir. Isso é uma coisa que é difícil você ter um planejamento assim, que vai ser dessa maneira aqui, e você cumprir ele integralmente, né? Falam-se, um time mais velho, né? A gente cansa de ver, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores agora, o time de titular que jogou sábado, 31 anos a média. Então, é muito relativo tudo, né? Isso aí. Mas a gente está atento, a gente faz cada movimento pensando para o bem do Atlético, do Galo, né? Pensando no investimento no momento e no futuro, né? Não só no momento para resolver uma questão. Tem jogadores que você traz, né, que você sabe que ele não vai te render, né, numa futura venda, mas te dá um resultado esportivo muito grande. Nós temos grandes exemplos no Atlético, né? Então é assim. Consegui te responder? Tá. Perfeito. Os conselheiros, os 9 conselheiros são exatamente aqueles que eu falei aqui hoje, né? Então, precisa repetir ou... Então, são aqueles 9 conselheiros. Você tem matérias no acordo de acionistas que são determinadas pelo conselho de administração. Então, eu tenho lá, movimentações acima de 50 milhões, eu preciso subir para o conselho de acionista. O grau de endividamento do clube, eu também preciso levar para o conselho de acionistas. Contratação de um patrocínio acima de X milhões, eu também preciso levar para o conselho de acionistas. Então tem uma série de questões ali que são determinadas no conselho de acionistas. A gente tem um escritório de advocacia que nos ajuda a fazer essa governança como um todo, que ela é bastante complexa, né? Porque a gente tem diversos níveis de governança, né? Tanto no nível da SAF como na Galo Holding, então é um processo a ser determinado. O Conselho de Futebol, o Comitê de Futebol, o Sérgio é o presidente, então a gente discute. Se por acaso houver uma discordância a nível de precisar de uma imposição, quem define Ótimo ideia. é o Sérgio. Que mais? O Figa tem um conselheiro apontado, mas ele está a um nível de conselho, né, no qual ele tem uma cadeira no conselho de administração, assim como você tem o Marcelo Patrus. O Marcelo Patrus, que é o conselheiro do Figa.
déficit